Gustavo estava dirigindo seu carro de luxo por uma rua tranquila da cidade, pensando em negócios, quando algo inesperado interrompeu sua rotina meticulosamente planejada. A figura de uma mulher caminhando com uma bengala branca apareceu diante dele, e antes que ele pudesse evitar, ela esbarrou em uma árvore no meio da calçada. Ele parou o carro, uma sensação estranha tomando conta dele. O que alguém como ele poderia fazer por alguém tão diferente? O que realmente importa quando as vidas se cruzam de maneira tão súbita? Antes de continuarmos a viver essa história linda, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like se você se emocionou com essa transformação de Gustavo e Clara, e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Agora, respire fundo e venha viver mais momentos como este com a gente. Mas você já se sentiu impulsionado a ajudar alguém sem saber por quê? O que nos motiva a agir em momentos de aparente incerteza? A ajuda que Gustavo ofereceu naquele momento era apenas um reflexo de sua educação ou algo mais estava se formando dentro dele? Ele não sabia ainda, mas aquele breve encontro mudaria sua vida de formas que ele nunca imaginou. Gustavo desceu do carro rapidamente e foi até ela. Sem saber o que fazer, simplesmente se aproximou, perguntando se ela estava bem. "Está tudo bem?" perguntou, seu tom de voz revelando um misto de surpresa e desconforto. Clara, a mulher que estava diante dele, sorriu calmamente e o tranquilizou. Ela estava acostumada com o que a vida lhe reservava. E embora sua visão do mundo fosse limitada, sua atitude era surpreendentemente forte. Ele ajudou-a a levantar e, sem saber o que mais fazer, ofereceu-lhe uma carona. Clara, com um sorriso gentil, recusou. "Eu posso ir sozinha", ela disse, seu tom firme, mas sereno. Gustavo ficou ali, observando-a se afastar, sem entender completamente a sensação que a visita dela havia causado nele. Algo havia despertado dentro dele, mas ele ainda não sabia o que. Nos dias que se seguiram ao encontro com Clara, Gustavo não conseguia tirar a mulher da sua cabeça. Não era uma atração imediata, mas algo dentro dele havia sido tocado de maneira sutil, quase imperceptível. Ele tentou ignorar o que sentia, mas em sua rotina controlada e previsível, Clara parecia uma mancha, um desconforto silencioso que não desaparecia. No entanto, ele se viu pensando nela em momentos inusitados. Quando passava por uma árvore no caminho para o trabalho, lembrava-se do jeito que ela se esbarrou na árvore, com uma naturalidade que ele jamais presenciara em outras pessoas. Seus movimentos, embora limitados pela cegueira, eram decididos, como se a vida fosse uma dança silenciosa e ela soubesse exatamente como se mover dentro de sua própria escuridão. A curiosidade que ele sentia por ela não era racional. Ele tentava explicar a si mesmo que era apenas uma sensação de dever, uma responsabilidade como pessoa de uma classe alta e bem-sucedida. As pessoas em sua vida estavam sempre à distância, sejam amigos ou parceiros de negócios. Ele era um homem de regras, de controle, e nada em sua vida acontecia sem ser planejado ou meticulosamente calculado. Clara, no entanto, parecia existir fora dessas regras. Seu jeito sereno e ao mesmo tempo resistente não se encaixava em nada que ele conhecia. Ainda assim, ele se via pensando em como poderia ajudar. Não como uma ação qualquer de caridade, mas de uma maneira mais profunda. Algo que ultrapassasse o simples ato de se oferecer para ajudá-la a atravessar a rua. Não tinha razão para se importar com ela. Ele não costumava se envolver emocionalmente com ninguém, e muito menos com pessoas fora do seu círculo de relações estreitas e calculadas. O mundo de Gustavo era populado por figuras influentes e negócios, onde nada era espontâneo, e ele sempre soubera como se manter à distância de tudo o que pudesse gerar vínculos. Mas Clara, com sua visão única do mundo, começava a mexer com ele de maneiras que ele não conseguia controlar. Ele já havia se encontrado buscando por informações sobre ela na internet. Descobriu que ela era uma artista respeitada, alguém que tinha uma fundação voltada para ajudar outras pessoas com deficiência visual a encontrarem seu lugar no mundo. Ela não era apenas uma mulher cega, mas uma mulher com um propósito, uma missão que transcende a limitação física. Isso o impressionou de uma maneira que ele não podia explicar. Clara não parecia ser a pessoa que ele imaginava ser, alguém que se conformava com sua condição e esperava ser ajudada. Ela não se via como vítima,
e isso o fazia se questionar sobre o quanto ele realmente sabia sobre o mundo e as pessoas. Foi em um dia qualquer que ele decidiu procurá-la. Não sabia exatamente o que buscava, mas algo dentro dele parecia estar pedindo, sutilmente, por uma ação. Talvez fosse o fato de ele ter crescido em um ambiente onde ajudar os outros era uma obrigação, mas com Clara as coisas eram diferentes. Ele sentia que não estava apenas ajudando alguém em necessidade, mas sendo tocado por algo mais profundo. Ele a encontrou facilmente. A internet tinha mais do que o suficiente para guiá-lo até ela. Com um convite educado, ele a chamou para almoçar, alegando interesse genuíno em saber mais sobre sua fundação e sua arte. A motivação parecia simples, mas havia algo mais ali. Algo que Gustavo não sabia explicar ainda. Ele não pensava em Clara de maneira romântica, mas em sua companhia. Havia algo que fazia o tempo parecer desacelerar. E isso era algo raro na sua vida apressada. O almoço foi marcado em um restaurante sofisticado, em um ambiente tranquilo, longe dos olhares curiosos. Quando Clara chegou, ela parecia não perceber as extravagâncias ao seu redor. Sua atitude calma e receptiva contrastava com a expectativa que Gustavo tinha sobre o encontro. Ele imaginava que ela fosse hesitante, insegura, talvez até desconfortável. Mas ela se sentou com uma facilidade que o deixou surpreso, como se o ambiente de luxo fosse irrelevante diante da sua própria presença serena. A conversa começou, de maneira cordial, com Gustavo fazendo perguntas sobre sua fundação, sua arte e como ela enxergava o mundo. Clara, com a leveza de quem já estava acostumada a dividir sua vida e pensamentos com os outros, começou a falar sobre suas experiências. Ela descrevia a arte de uma maneira única, não como uma expressão apenas visual, mas uma percepção do que não podia ser visto. Ela falou sobre como o som e o toque eram suas formas de ver o mundo, como cada superfície e cada som contavam uma história que os olhos não podiam captar. Ela não se via como limitada pela cegueira, mas como alguém que possuía uma visão alternativa, mais profunda e sensível. Gustavo, que estava acostumado a avaliar o mundo por meio de números, planos e negócios, sentiu-se fora de sua zona de conforto. Ele nunca tinha parado para pensar que alguém poderia viver de maneira tão intensamente presente, sem depender dos mesmos sentidos que ele sempre tomara como garantidos. Ele ficou impressionado com a habilidade de Clara de se conectar com o mundo ao seu redor. Não por aquilo que ela via, mas pelo que ela sentia. O almoço, que havia começado como um gesto de ajuda protocolar, rapidamente se transformou em algo mais. Não era apenas uma troca de palavras educadas, mas algo que começava a ressoar dentro dele. Ele se viu mais aberto, mais vulnerável. Clara, com sua serenidade, parecia ter o poder de tirar Gustavo de sua zona de conforto sem que ele percebesse. Mas, ao mesmo tempo, ele lutava contra o que sentia. Ele não podia se apaixonar por ela, não podia se deixar envolver. Ele estava acostumado a controlar seus sentimentos, suas ações. A relação com Clara, por mais interessante que fosse, não poderia ultrapassar os limites do que ele considerava razoável. E ainda assim, em cada palavra trocada, ele começava a duvidar de suas próprias convicções. Gustavo sentiu um desconforto peculiar quando, nos dias seguintes ao almoço, começou a procurar mais sobre Clara. Não era apenas uma curiosidade momentânea, mas algo mais profundo, como se sua mente tivesse sido atraída para um mundo que ele não conseguia compreender completamente. Ele se via pensando nela em momentos inesperados, e esse pensamento, que antes poderia ter sido facilmente afastado, agora se enraizava de maneira persistente. Ele descobriu rapidamente que Clara não era apenas uma mulher com deficiência visual, mas alguém que transcendia sua condição. Ela não se via como vítima da cegueira, mas como uma artista que encontrava formas de expressão e percepção muito além do óbvio. A fundação que ela fundara ajudava pessoas com deficiências visuais a explorar o mundo através de outros sentidos. O simples ato de ela criar arte sem nunca ver a tela ou as cores lhe conferia uma perspectiva única, algo que parecia desafiador para qualquer pessoa que vivesse de acordo com os padrões convencionais de vida. Naquele momento, Gustavo percebeu o quanto sua própria vida era restrita pelas barreiras que ele mesmo construíra. Ele estava cercado de riqueza,
Mas seus bens materiais não lhe davam a sensação de plenitude que ele começava a perceber em Clara. Sua dedicação à fundação e sua busca pela profundidade na arte tocavam algo em Gustavo, uma parte dele que há muito estava abafada. Ele, que sempre havia buscado controle, via agora que Clara vivia de maneira fluida, permitindo-se sentir a vida em sua totalidade. Em um dos dias em que Gustavo estava especialmente imerso em suas reflexões, decidiu procurá-la novamente. Ele se surpreendeu com o que estava fazendo. Não era como ele. Ele não costumava se envolver de maneira tão pessoal com as pessoas, mas Clara parecia ter esse poder sobre ele. Ele não conseguia mais se convencer de que isso era apenas uma questão de compaixão ou interesse pela fundação. Algo dentro dele, algo mais essencial, o atraía para ela. Quando ele a encontrou, Clara estava em uma pequena galeria de arte local, onde exibia algumas das suas últimas obras. Ele havia imaginado que a arte de Clara fosse simples, mas ao observá-la mais de perto, ele se deu conta de que ela era muito mais complexa e profunda do que ele imaginava. Cada peça que ela havia criado parecia transmitir um tipo de emoção que ele nunca tinha visto em outras obras. As texturas, os contrastes de luz e sombra, e até os sons das suas instalações tocavam algo dentro dele. Clara não apenas criava arte, ela moldava sensações. "Você me encontrou no meu mundo", Clara disse sorrindo enquanto observava Gustavo admirar sua obra. Sua voz era calma, mas havia uma força em suas palavras que parecia transmitir algo mais profundo. Gustavo se sentiu pequeno diante daquela mulher. Ele, que sempre acreditara ser o senhor de sua própria vida, agora se via diante de alguém que não dependia do que ele possuía para expressar a verdade de sua existência. "Você vê de uma maneira única", Gustavo comentou, tentando entender como alguém poderia criar algo tão impactante sem depender da visão. Ele sempre acreditou que a visão fosse a chave para a compreensão do mundo, mas Clara parecia provar o contrário. Ela não usava seus olhos para criar, mas algo dentro dela que transcendeu o simples ato de ver. Clara sorriu com um brilho nos olhos que Gustavo não conseguia decifrar. "Eu vejo o mundo através dos outros sentidos. O tato, o som, o olfato. Eles falam comigo de maneiras que os olhos não podem. Eu sinto as emoções das pessoas através dos sons que emitem e das texturas das superfícies que tocam." Gustavo ficou em silêncio, observando a intensidade com que Clara falava. Ele, que sempre havia sido guiado pela lógica e pelo controle, começou a entender que o mundo de Clara era vasto e complexo de uma maneira que ele nunca havia experimentado. Não era apenas uma questão de enxergar fisicamente, mas de sentir e viver de uma forma mais pura e sensível. Enquanto conversavam, Clara revelou mais sobre a sua arte e como ela encontrava beleza nas imperfeições do mundo. Ela não procurava a perfeição que Gustavo estava tão acostumado a buscar. Para ela, a beleza estava na falha, na imperfeição, no que a sociedade geralmente negligenciava. "Eu não preciso ver para saber o que é belo", ela disse. "Eu sinto o que a maioria das pessoas não percebe. Cada ruído, cada detalhe que eles ignoram, é onde encontro a verdadeira arte." Gustavo ficou pensativo. Ele sempre havia visto a vida como uma sucessão de passos calculados, onde tudo tinha que ser perfeito, ordenado, dentro dos padrões estabelecidos. Clara, por outro lado, via o mundo através de um olhar sensível, disposto a aceitar as imperfeições e transformá-las em algo sublime. Ele sentiu uma curiosidade crescente, uma vontade de entender mais sobre a maneira como ela via o mundo, como ela conseguia encontrar significado nas coisas que ele sempre considerou pequenas ou irrelevantes. A conversa seguiu fluindo, com Gustavo se permitindo ser tocado pelas palavras e pela visão única de Clara. Ela lhe explicou como ela via as emoções das pessoas, como o som de uma respiração podia dizer mais sobre alguém do que qualquer palavra dita. Ela descreveu como o toque de uma mão poderia transmitir mais sentimentos do que qualquer discurso, e como as pessoas muitas vezes eram incapazes de perceber esses pequenos detalhes que faziam toda a diferença. Gustavo ficou admirado com o quanto ele não sabia sobre o mundo ao seu redor. Sua vida sempre foi cheia de luxo e status, mas agora ele percebia que havia perdido algo essencial. Clara parecia tocar sua alma de uma maneira que ele não conseguia
Entender, mas que ao mesmo tempo o fazia se sentir mais vivo, mais humano. Ele havia sempre sido cercado por coisas materiais, mas agora sentia que estava começando a compreender o que realmente importava. Enquanto eles conversavam, uma sensação de paz tomou conta de Gustavo. Ele nunca havia se sentido tão desconfortavelmente confortável. Ele queria saber mais sobre ela, sobre sua arte, sobre a vida que ela levava. A forma como ela tocava sua própria existência parecia mágica, como se ela soubesse algo que ele ainda não havia descoberto. Ele não sabia o que aconteceria depois daquele dia, mas algo dentro dele havia mudado. Ele não podia mais ignorar o que sentia. Os dias seguintes passaram de maneira estranha para Gustavo. Ele se via deitado à noite, olhando para o teto de seu quarto, a mente cheia de imagens e sentimentos que ele não sabia como processar. A sensação de estar preso a um mundo de perfeição e controle, em um espaço onde nada acontecia sem ser previamente planejado, começou a parecer cada vez mais sufocante. Clara, com sua visão única da vida, havia plantado uma semente que começou a crescer dentro dele de forma inesperada. Era como se ele estivesse começando a ver o mundo por uma outra lente. Uma lente que não era feita de concreto, cristal e metais reluzentes, mas de emoções, sensações e talvez até imperfeições. A cada vez que pensava nela, ele sentia uma mistura de ansiedade e fascínio, como se ele estivesse sendo puxado para algo que ainda não conseguia entender completamente, mas que não queria mais evitar. Ele percebeu que seus encontros com Clara haviam se tornado mais frequentes, e cada vez que se encontravam, a conversa fluía com uma naturalidade que ele jamais experimentara com outra pessoa. Clara, com sua calma e sabedoria, parecia capaz de tocar aspectos de sua personalidade que ele jamais havia explorado. Ele sempre foi alguém de respostas rápidas, de soluções objetivas e diretas. Mas Clara parecia sempre trazê-lo de volta à incerteza, ao questionamento constante sobre o que realmente importava. Em uma dessas conversas, enquanto caminhavam por um parque tranquilo, Clara comentou sobre a maneira como via o mundo. Eu vejo através dos meus sentidos, mas há algo mais profundo. Eu aprendi a ver com o coração, Gustavo. Às vezes, é tudo o que a gente precisa. Ela falava com tanta naturalidade que Gustavo, por um instante, se sentiu completamente deslocado de sua própria vida. Ele jamais pensara dessa forma. Para ele, o mundo sempre foi um lugar a ser dominado, controlado, gerido. Clara, no entanto, vivia com uma aceitação tranquila do que não podia controlar. Uma entrega ao desconhecido que ele jamais imaginou ser possível. Ele não sabia como responder a isso. Como alguém tão acostumado a ter tudo sob controle poderia entender o significado de ver com o coração? Clara, com a simplicidade de suas palavras, havia colocado em questão toda a sua visão de mundo. Gustavo, que sempre se orgulhou de sua habilidade em controlar até os menores detalhes, agora se via diante de algo que não podia controlar. E isso, paradoxalmente, o atraía mais do que qualquer coisa em sua vida até então. Enquanto continuavam a caminhar, Gustavo percebeu que a forma como ele observava Clara estava mudando. No início, ele a via como alguém que precisava de sua ajuda, como uma figura distante e isolada pela cegueira. Mas agora, ela parecia mais próxima, como se suas palavras e sua visão do mundo o convidassem a explorar um território desconhecido, algo que ele nunca tivera coragem de explorar até aquele momento. Ele não a via mais como uma mulher cega que precisava de ajuda, mas como alguém capaz de enxergar de maneira mais clara o que ele próprio sempre procurou. A sensação de desconforto que no início o fazia hesitar, agora o impelia a continuar. Havia algo transformador na maneira como Clara se relacionava com o mundo e com as pessoas ao seu redor. Ela não tentava esconder sua cegueira, mas em vez disso, fazia disso uma ferramenta para se conectar de maneira mais profunda com os outros. Ela não procurava o que todos procuravam. Clara não estava atrás de aparências, de status, de riquezas ou de coisas materiais. Ela parecia enxergar a essência das pessoas de maneira muito mais clara do que qualquer um que tivesse seus sentidos inteiros. E essa era uma realidade que Gustavo estava começando a perceber e a valorizar. Ele sentia que, ao seu lado, ela não o via através das lentes da riqueza ou da fama, mas como um ser humano comum, com suas falhas, medos e inseguranças. Isso o desconcertava,
mas ao mesmo tempo o atraía. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que não precisava se esconder atrás de uma fachada. Ele podia ser apenas ele mesmo, com suas fraquezas, e Clara não só o aceitaria, como o compreendia. Ele começou a se abrir para ela de maneiras que nunca imaginou ser possível. Falou sobre suas inseguranças, sobre a pressão que sentia em sua vida, sobre a busca incessante por controle e sucesso. Clara ouvia atentamente, suas palavras sempre acompanhadas de um silêncio confortável, que mais parecia uma forma de acolhê-lo sem julgá-lo. Era estranho para ele. Estava acostumado a ser o homem que tinha tudo resolvido, que dava conselhos aos outros. Mas agora era Clara quem o guiava com sua sabedoria silenciosa. "Você se sente preso, não é?" Ela perguntou enquanto caminhavam de volta para o carro. Ele ficou surpreso com a pergunta, mas ao mesmo tempo, ela fez todo o sentido. Ele estava sim preso. Preso a uma vida de aparências, a um mundo onde tudo precisava ser perfeito e calculado. Nunca se permitira se soltar e simplesmente viver. "Talvez." Ele respondeu, sem saber o que mais dizer. Ele se sentia vulnerável, algo que jamais imaginara ser capaz de ser. Com Clara, ele se sentia exposto, mas não de maneira dolorosa. Era uma exposição que o fazia questionar sua própria existência de maneira profunda, algo que ele não podia ignorar. Naqueles momentos, ele sentia uma conexão com Clara que ia além da simples atração. Havia algo mais ali, uma ligação que ultrapassava o físico, o material, e entrava na esfera emocional, na alma. Ele ainda não conseguia nomear o que estava acontecendo, mas sabia que algo importante estava mudando dentro dele. Cada vez que se encontrava com Clara, ele sentia que estava se aproximando de uma verdade que ele havia ignorado durante toda a sua vida. Clara não o olhava com admiração por seu sucesso ou sua riqueza. Ela não o via como todos os outros viam. Ela o via de uma maneira que ele nunca havia sido visto antes. Ela o via de uma forma única, não por suas conquistas, mas pela pessoa que ele era por dentro. E aos poucos, Gustavo começou a perceber que a verdadeira riqueza não estava em suas posses, mas naquilo que ele era capaz de sentir. À medida que os encontros entre Gustavo e Clara se tornavam mais frequentes, algo inusitado começou a acontecer dentro de Gustavo. Ele não sabia como, mas de alguma forma, a presença de Clara estava se tornando indispensável em sua vida. Não era apenas uma questão de amizade ou empatia. Cada conversa, cada olhar, cada sorriso, parecia tocá-lo de uma maneira que ele não podia controlar. Ele começava a se dar conta de que estava sendo puxado para uma atração que jamais imaginara. Era um sentimento sutil no início, algo que começava a se infiltrar na rotina do seu dia a dia, sem que ele o percebesse completamente. A primeira vez que ele percebeu o quão forte estava ficando esse sentimento foi quando ele estava prestes a sair para uma reunião importante e pensou em Clara. Ele se pegou desejando que ela estivesse lá, esperando por ele, para perguntar sobre o seu dia, para vê-lo com aquele olhar que parecia penetrar em sua alma. Ele hesitou por um momento, assustado consigo mesmo. Como podia ser? Ele, que sempre havia sido um homem pragmático, que nunca permitira que sentimentos tomassem conta de suas ações, agora se via tocado por algo que não podia definir. Os encontros com Clara continuaram, mas havia algo diferente em cada um deles. Gustavo, sem querer, começou a olhar para ela com mais atenção. Ele a observava mais do que via a mulher que estava à sua frente. Cada gesto dela, cada palavra, cada movimento, parecia carregar uma intensidade emocional que ele nunca havia experimentado. O modo como Clara falava sobre a vida, sua arte e sua visão do mundo, despertava nele uma curiosidade crescente. Ela não era como as mulheres que ele costumava frequentar. Clara não estava ali para impressioná-lo com sua aparência ou status. Ela era autêntica, transparente, e isso o fascinava de uma maneira quase assustadora. O que Gustavo não conseguia admitir para si mesmo era o desejo que começava a sentir por ela. Ele, que havia se mantido distante de qualquer tipo de envolvimento emocional, agora se via completamente enredado em um turbilhão de sentimentos. Cada vez que ela sorria para ele, seu coração parecia acelerar. Quando suas mãos se tocavam, acidentalmente, uma corrente elétrica parecia percorrer seu corpo, deixando-o sem palavras.
Ele tentava se convencer de que era apenas a conexão intelectual que eles compartilhavam, mas sabia, lá no fundo, que não era isso. Era algo mais forte, mais visceral. Em um dos encontros, eles estavam sentados em um café, conversando sobre as últimas exposições de arte que Clara havia visitado. Ela falava com paixão sobre um pintor que ela admirava, e Gustavo se perdeu nas palavras dela, nas expressões que se formavam em seu rosto enquanto ela descrevia as cores, as texturas e os sentimentos que cada pintura transmitia. Ela estava tão absorta em sua explicação, tão viva naquele momento, que Gustavo não pôde deixar de se admirar pela mulher que ele tinha diante de si. Ela não era apenas cega, ela era um ser humano profundo, que via o mundo com a intensidade de quem não precisava dos olhos para perceber sua verdadeira essência. A conversa fluiu de maneira natural, como sempre acontecia entre eles, mas havia algo no ar naquele dia. Algo que Gustavo não conseguia identificar, mas que estava lá, permeando as palavras que trocavam e os silêncios que compartilhavam. Quando Clara se calou por um instante, Gustavo sentiu a necessidade de preencher o vazio, de dizer algo, qualquer coisa, que quebrasse aquele silêncio que para ele parecia agora carregado de tensão. Eu não sei como explicar, começou ele, tentando encontrar as palavras certas. Mas você tem uma forma de ver o mundo que é muito mais profunda do que qualquer coisa que eu já tenha conhecido. Clara olhou para ele, seu sorriso sereno e gentil. Eu vejo o mundo do meu jeito, Gustavo. Às vezes, a maneira como vemos as coisas não é sobre o que os olhos podem capturar, mas o que sentimos no coração. Essas palavras mexeram com ele de uma forma inesperada. A forma como Clara falava sobre o mundo, sua maneira de estar presente, tocava algo dentro de Gustavo que ele não podia ignorar. Ele queria dizer algo mais. Queria confessar o que sentia, mas as palavras estavam presas. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele estava se apaixonando por ela. Mas como poderia ser? Ele, um homem de negócios, tão focado em sua carreira e no controle da sua vida, agora se via completamente perdido em sentimentos que não entendia. Como ele poderia se entregar a algo tão incerto, tão fora de seu controle? O momento foi quebrado por uma interrupção. O garçom trazendo o pedido deles. Clara, sem perceber a luta interna que estava acontecendo dentro de Gustavo, continuou a falar sobre suas experiências na última exposição de arte, como se nada estivesse alterado. Mas, para Gustavo, aquele silêncio entre eles tinha se tornado uma armadilha, um espaço carregado de emoções não ditas, de desejos e sentimentos reprimidos. Nos dias que se seguiram, Gustavo tentou se afastar do que estava começando a acontecer entre ele e Clara. Ele não conseguia mais negar a atração que sentia por ela, mas tentava racionalizar os sentimentos. Ele se dizia que isso não era possível, que ele não podia se envolver com alguém como Clara. Ela era uma mulher com uma visão do mundo completamente diferente da sua. Uma mulher cega, que enxergava a vida através de outros sentidos. E mesmo assim, ele sabia que a atração era inegável. Ela o fazia sentir-se vivo de uma maneira que ninguém mais conseguira fazer. Em uma noite particularmente silenciosa, enquanto ele refletia sobre o que estava acontecendo, ele percebeu algo. Ele não estava mais se importando com o que o mundo pensava. Ele não estava mais preocupado com a aparência ou com o que as outras pessoas esperavam dele. Tudo o que ele queria era Clara, com sua autenticidade e sua visão de mundo única. Ele queria estar com ela, entender o que ela sentia, aprender a viver da maneira como ela vivia, sem as limitações que ele sempre impôs a si mesmo. Gustavo sabia que estava se apaixonando por Clara. E pela primeira vez em muito tempo, ele não queria lutar contra isso. Ele queria descobrir o que essa conexão significava, o que ela poderia lhe ensinar sobre o amor, sobre a vida e sobre ele mesmo. A noite estava silenciosa, e o ar fresco da primavera preenchia o ambiente enquanto Gustavo e Clara caminhavam por uma rua tranquila, iluminada suavemente pelas luzes das antigas lâmpadas de rua. Era um dos momentos em que eles se encontravam sozinhos, sem pressões externas ou convenções sociais. Era apenas o silêncio deles, a conexão silenciosa que existia entre os dois.
Uma troca de olhares e gestos que, de alguma maneira, falavam mais do que palavras poderiam expressar. Gustavo estava absorto em seus próprios pensamentos. Ele não sabia como, mas ao longo dos últimos dias, seus sentimentos por Clara haviam se intensificado. Era impossível ignorá-los agora. Cada momento que passava ao lado dela era uma revelação, um aprendizado sobre o que realmente importava na vida. Ele havia construído uma parede ao redor de seus sentimentos por tanto tempo, uma barreira que agora estava desmoronando, aos poucos. E Clara, com sua presença serena e cheia de vida, havia sido a chave para isso. Mas, enquanto ele tentava se adaptar a essa nova realidade emocional, havia algo que o inquietava. Ele sentia que ainda não a conhecia completamente. Embora houvesse uma conexão profunda entre eles, havia sempre algo misterioso sobre Clara, algo que ela não havia compartilhado, uma camada que ele ainda não conseguira acessar. E ele estava começando a perceber que, para entender de verdade o que estava acontecendo entre eles, precisava entender Clara de uma forma mais profunda. Foi em uma dessas caminhadas que ele finalmente perguntou, sem pensar, o que sempre o incomodara. Clara, você nunca fala muito sobre a sua cegueira. Eu sei que você vê o mundo de um jeito diferente, mas... Me conta, como isso molda sua visão da vida? Como você vê as pessoas ao seu redor? Clara parou por um momento, como se estivesse ponderando suas palavras. Ela sempre falava com uma calma imperturbável, mas algo em sua expressão naquele momento indicava que ela estava prestes a abrir uma porta que talvez nunca tivesse aberto para ninguém antes. Gustavo sentiu o peso daquela pergunta no ar. Ele estava ciente de que, talvez, estava pedindo a ela algo muito pessoal, algo que ela não tivesse vontade de compartilhar. Mas algo dentro dele o impelia a perguntar. Ele sentia que era o momento certo. Ela respirou profundamente e, com um leve sorriso, respondeu: Você me perguntou como vejo as pessoas ao meu redor, certo? Bem, eu vejo as pessoas de uma maneira muito diferente da maioria. Não é uma visão física, mas uma percepção profunda. Eu sou capaz de sentir o que as pessoas realmente sentem, muito mais do que elas gostariam de mostrar. O som da voz, os pequenos gestos, a energia que emana de cada um. Tudo isso me fala de uma maneira que seus olhos jamais poderiam captar. Gustavo ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. Não era o que ele esperava ouvir, mas de alguma forma parecia fazer todo o sentido. Ele sempre pensou que a cegueira de Clara fosse uma limitação, uma barreira entre ela e o mundo. Mas, agora, ele começava a entender que para Clara, essa limitação não era uma fraqueza. Estava pronto para amar Clara de uma forma verdadeira, sem reservas, sem medos. Estava pronto para se permitir ser vulnerável. E à medida que os dias passavam, Gustavo sabia que algo tinha que ceder. Ele não poderia viver nesse conflito para sempre. Algo, ou alguém, teria que mudar. Gustavo não sabia quanto tempo havia passado desde aquela última noite em que sentiu o peso da decisão tomando conta de seu coração. O conflito interno que o consumia parecia não dar espaço para nada mais. Ele estava dividido, sem saber para onde ir. Os dias se arrastavam, e a sensação de estar se afogando nas suas próprias dúvidas o impedia de ver claramente o que estava à sua frente. Mas algo dentro dele, uma força silenciosa, sabia que algo precisava mudar. Ele não poderia continuar vivendo entre a negação e a entrega por muito mais tempo. Foi numa manhã serena de inverno, quando o céu estava limpo e o ar ainda fresco com a promessa da estação, que ele tomou uma decisão. Ele estava em sua casa, sentado na varanda, os olhos fixos na paisagem, tentando encontrar sentido em tudo o que havia acontecido. Ele sabia que não podia mais correr de seus sentimentos. A presença de Clara, o toque dela, as palavras dela, os silêncios compartilhados entre eles, tudo o que ele sentia por ela, não poderia mais ser ignorado. E ele sabia que se fizesse isso, perderia algo que jamais poderia recuperar. Perderia a chance de ser verdadeiramente feliz. Gustavo fechou os olhos e, pela primeira vez, permitiu-se se entregar àquele turbilhão de emoções. Ele não precisava mais controlar tudo. Ele não precisava mais ser o homem imbatível, imune ao amor e à vulnerabilidade. Ele já não se via mais como alguém que precisava esconder seus sentimentos por trás de uma fachada de sucesso e perfeição.
O sucesso, as riquezas, as conquistas. Nada disso tinha mais valor se ele não fosse capaz de ser genuíno consigo mesmo e com Clara. Eu preciso ir até ela, ele murmurou para si mesmo com uma clareza inusitada. Ele não sabia o que aconteceria a seguir, mas naquele momento, a única coisa que importava era o desejo de estar com Clara, de se entregar ao que ele sentia, sem medo, sem reservas. Era hora de deixar as defesas caírem. Ele pegou as chaves do carro, respirou fundo e se dirigiu até a casa de Clara. Cada passo que dava parecia mais pesado, mas ao mesmo tempo, mais certo. O que antes parecia uma escolha impossível, agora parecia a única direção possível. Ele sabia que não havia mais volta. Ele precisava fazer aquilo não apenas por ela, mas por ele mesmo. Quando chegou à casa de Clara, o coração de Gustavo batia mais forte do que ele gostaria de admitir. Ele se aproximou da porta, os dedos tocando a campainha. Mas antes de tocar, uma sensação de expectativa tomou conta dele. Ele sentiu que aquele momento seria mais do que uma simples visita. Ele sabia que estava prestes a viver um novo começo. A porta se abriu lentamente, e Clara apareceu diante dele, com um sorriso calmo e sereno, mas com uma profundidade nos olhos que parecia ler sua alma. Ela o observou por um instante, como se já soubesse exatamente o que estava acontecendo dentro dele. Gustavo, ela disse, e a voz dela parecia quase uma confirmação de que tudo o que ele havia sentido até ali era verdadeiro. Ela estava vendo, não apenas o homem bem-sucedido, mas a sua vulnerabilidade, a sua humanidade. Clara. Ele respondeu, sua voz mais baixa do que ele gostaria, mas cheia de significado. Ele sabia que as palavras que se seguiam não eram suficientes para expressar o que ele sentia. Ele estava prestes a se entregar, a admitir tudo o que estava guardado dentro de si. E, sem dizer mais nada, ele deu um passo à frente. Sem hesitar, tomou suas mãos nas suas, sentindo a suavidade de sua pele, a textura que, de alguma maneira, representava tudo o que ele ainda não entendia sobre o amor. Ele sentiu que aquela era a única coisa que importava naquele momento. Eu não posso mais viver sem isso, Clara. Ele disse, as palavras saindo com uma sinceridade tão pura que nem ele sabia que era capaz de ser tão honesto. Eu tenho medo de perder o controle, de perder tudo o que construí, mas eu sei que não posso mais fugir disso. Eu me apaixonei por você, Clara. E agora, eu entendo que o amor não é sobre controle. É sobre entrega. Eu me entrego a você, a tudo o que você é. Clara o observava, seu sorriso gentil se expandindo lentamente, como se finalmente visse a verdade que ele mesmo havia escondido de si por tanto tempo. Ela não disse nada imediatamente, apenas permaneceu ali, com as mãos firmemente segurando as dele, como se estivesse sentindo cada palavra que ele dissera. Eu também te amo, Gustavo. Ela respondeu finalmente, sua voz suave, mas cheia de uma força silenciosa. E eu vi isso em você antes mesmo de você perceber. Você não precisa ser perfeito, você não precisa controlar tudo. Só precisa ser você mesmo. O Gustavo que eu conheci sem as máscaras, sem as barreiras. Só você. Gustavo sentiu uma onda de emoção o invadir. Ele sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas ele não as conteve. Não importava. Ele não precisava mais se esconder atrás da sua fachada impenetrável. Ele havia se permitido ser vulnerável, e era isso que realmente importava. Ele não estava mais sozinho na sua luta. Clara estava ali, ao seu lado, pronta para caminhar com ele em direção a um futuro incerto, mas genuíno. Sem dizer mais nada, ele a puxou para si, envolveu-a em seus braços com uma intensidade que falou mais do que qualquer palavra poderia dizer. Ela correspondia ao abraço, fechando os olhos e se entregando ao momento, sabendo que eles haviam superado a barreira que os separava. O medo. Eles estavam finalmente juntos, livres para viver o amor que ambos sempre mereceram, sem restrições, sem reservas. Ali, naquela noite silenciosa, sob o céu estrelado, Gustavo soube que a transformação que ele tanto temia não era algo a ser temido. Ele havia se transformado não em alguém diferente, mas em uma versão mais verdadeira de si mesmo. Ele não precisava mais ter medo do amor.
Ele precisava apenas se entregar a ele. E com Clara ao seu lado, ele finalmente entendeu o que era realmente viver. Se essa história tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal para mais momentos emocionantes como esse. Deixe seu like se você acredita que o amor pode transformar nossas vidas. E ative o sininho para ser notificado sempre que uma nova história como essa for publicada. Nos vemos no próximo capítulo da nossa jornada. Estava pronto para amar Clara de uma forma verdadeira, sem reservas, sem medos. Estava pronto para se permitir ser vulnerável. E à medida que os dias passavam, Gustavo sabia que algo tinha que ceder. Ele não poderia viver nesse conflito para sempre. Algo ou alguém teria que mudar. Gustavo não sabia quanto tempo havia passado desde aquela última noite em que sentiu o peso da decisão tomando conta de seu coração. O conflito interno que o consumia parecia não dar espaço para nada mais. Ele estava dividido, sem saber para onde ir. Os dias se arrastavam, e a sensação de estar se afogando nas suas próprias dúvidas o impedia de ver claramente o que estava à sua frente. Mas algo dentro dele, uma força silenciosa, sabia que algo precisava mudar. Ele não poderia continuar vivendo entre a negação e a entrega por muito mais tempo. Foi numa manhã serena de inverno, quando o céu estava limpo e o ar ainda fresco com a promessa da estação, que ele tomou uma decisão. Ele estava em sua casa, sentado na varanda, os olhos fixos na paisagem, tentando encontrar sentido em tudo o que havia acontecido. Ele sabia que não podia mais correr de seus sentimentos. A presença de Clara, o toque dela, as palavras dela, os silêncios compartilhados entre eles, tudo o que ele sentia por ela, não poderia mais ser ignorado. E ele sabia que se fizesse isso, perderia algo que jamais poderia recuperar. Perderia a chance de ser verdadeiramente feliz. Gustavo fechou os olhos e, pela primeira vez, permitiu-se se entregar àquele turbilhão de emoções. Ele não precisava mais controlar tudo. Ele não precisava mais ser o homem imbatível, imune ao amor e à vulnerabilidade. Ele já não se via mais como alguém que precisava esconder seus sentimentos por trás de uma fachada de sucesso e perfeição. O sucesso, as riquezas, as conquistas, nada disso tinha mais valor se ele não fosse capaz de ser genuíno consigo mesmo e com Clara. Eu preciso ir até ela, ele murmurou para si mesmo com uma clareza inusitada. Ele não sabia o que aconteceria a seguir, mas naquele momento, a única coisa que importava era o desejo de estar com Clara, de se entregar ao que ele sentia, sem medo, sem reservas. Era hora de deixar as defesas caírem. Ele pegou as chaves do carro, respirou fundo e se dirigiu até a casa de Clara. Cada passo que dava parecia mais pesado, mas ao mesmo tempo, mais certo. O que antes parecia uma escolha impossível, agora parecia a única direção possível. Ele sabia que não havia mais volta. Ele precisava fazer aquilo não apenas por ela, mas por ele mesmo. Quando chegou à casa de Clara, o coração de Gustavo batia mais forte do que ele gostaria de admitir. Ele se aproximou da porta, os dedos tocando a campainha. Mas antes de tocar, uma sensação de expectativa tomou conta dele. Ele sentiu que aquele momento seria mais do que uma simples visita. Ele sabia que estava prestes a viver um novo começo. A porta se abriu lentamente, e Clara apareceu diante dele, com um sorriso calmo e sereno, mas com uma profundidade nos olhos que parecia ler sua alma. Ela o observou por um instante, como se já soubesse exatamente o que estava acontecendo dentro dele. Gustavo, ela disse, e a voz dela parecia quase uma confirmação de que tudo o que ele havia sentido até ali era verdadeiro. Ela estava vendo, não apenas o homem bem-sucedido, mas a sua vulnerabilidade, a sua humanidade. Clara. Ele respondeu, sua voz mais baixa do que ele gostaria, mas cheia de significado. Ele sabia que as palavras que se seguiam não eram suficientes para expressar o que ele sentia. Ele estava prestes a se entregar, a admitir tudo o que estava guardado dentro de si. E, sem dizer mais nada, ele deu um passo à frente. Sem hesitar, tomou suas mãos nas suas, sentindo a suavidade de sua pele, a textura que, de alguma maneira, representava tudo o que ele ainda não entendia sobre o amor. Ele sentiu que aquela era a única coisa que importava naquele momento.
não posso mais viver sem isso, Clara. Ele disse, as palavras saindo com uma sinceridade tão pura que nem ele sabia que era capaz de ser tão honesto. Eu tenho medo de perder o controle, de perder tudo o que construí, mas eu sei que não posso mais fugir disso. Eu me apaixonei por você, Clara. E agora, eu entendo que o amor não é sobre controle. É sobre entrega. Eu me entrego a você, a tudo o que você é. Clara o observava, seu sorriso gentil se expandindo lentamente, como se finalmente visse a verdade que ele mesmo havia escondido de si por tanto tempo. Ela não disse nada imediatamente, apenas permaneceu ali, com as mãos firmemente segurando as dele, como se estivesse sentindo cada palavra que ele dissera. Eu também te amo, Gustavo. Ela respondeu finalmente, sua voz suave, mas cheia de uma força silenciosa. E eu vi isso em você antes mesmo de você perceber. Você não precisa ser perfeito, você não precisa controlar tudo. Só precisa ser você mesmo. O Gustavo que eu conheci sem as máscaras, sem as barreiras. Só você. Gustavo sentiu uma onda de emoção o invadir. Ele sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas ele não as conteve. Não importava. Ele não precisava mais se esconder atrás da sua fachada impenetrável. Ele havia se permitido ser vulnerável, e era isso que realmente importava. Ele não estava mais sozinho na sua luta. Clara estava ali, ao seu lado, pronta para caminhar com ele em direção a um futuro incerto, mas genuíno. Sem dizer mais nada, ele a puxou para si, envolveu-a em seus braços com uma intensidade que falou mais do que qualquer palavra poderia dizer. Ela correspondia ao abraço, fechando os olhos e se entregando ao momento, sabendo que eles haviam superado a barreira que os separava. O medo. Eles estavam finalmente juntos, livres para viver o amor que ambos sempre mereceram, sem restrições, sem reservas. Ali, naquela noite silenciosa, sob o céu estrelado, Gustavo soube que a transformação que ele tanto temia não era algo a ser temido. Ele havia se transformado não em alguém diferente, mas em uma versão mais verdadeira de si mesmo. Ele não precisava mais ter medo do amor. Ele precisava apenas se entregar a ele. E com Clara ao seu lado, ele finalmente entendeu o que era realmente viver. Se essa história tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal para mais momentos emocionantes como esse. Deixe seu like se você acredita que o amor pode transformar nossas vidas. E ative o sininho para ser notificado sempre que uma nova história como essa for publicada. Nos vemos no próximo capítulo da nossa jornada.